Um Raw com um final muito intrigante deixa os fãs com uma pulga atrás da orelha. Nesse vídeo eu trago um resumo a respeito de tudo o que aconteceu na última edição do Monday Night Raw. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva no canal e sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, né? O show abriu com o Solo Sikoa vindo até o ringue e logo no início ele foi interrompido pelo Jey Uso. O Solo Sikoa está extremamente over com o público, né? Assim que ele entrou, o público foi a loucura ali com a entrada dele. O Jey Uso veio, interrompeu ele e aí os dois começaram a fazer uma promo. O Jey Uso começou a falar que o Solo Sikoa só está na posição que ele está atualmente graças à Bloodline, graças à família dele, graças a ele, graças ao Jimmy, ao Roman, e que ele só anda no carro que ele anda por conta deles, que ele só mora na mansão que ele mora por causa deles, e que ele deveria voltar para a família. O Solo Sikoa fica ali debochando do Jey Uso, né? O Solo Sikoa que está conseguindo ser quem ele é de fato e está se expressando muito bem. Ele debocha ali do Jey Uso. O Jey Uso desafia ele para um combate mais tarde. O Solo Sikoa aceita, mas esse combate tem uma condição, que se o Solo Sikoa perder essa luta, ele tem que se apresentar ao Roman Reigns. Não de fato se unir à Bloodline. A gente vai discorrer mais sobre isso no final do show. E aí o Solo Sikoa aceita e os dois ficam marcados ali para o Main Event. O Solo Sikoa que sai fazendo o seu famoso piu e deixa o ringue. Mais tarde a gente teria o Main Event entre Jey Uso e Solo Sikoa. Depois a gente teve o combate entre o Penta e o Laredo Kid. Um baita combate entre os dois. Tá aí o Laredo entrando no ringue. Foi uma baita luta. No final das contas, o nosso querido Penta venceu com o Mexican Destroyer e ele avança agora avança no chaveamento, né, para tentar enfrentar o Roman Reigns. Eu tinha dito num vídeo de notícias que eu fiz na semana passada que o grande americano era o cotado para vencer, mas nem no torneio ele tá, né? Que bom, pelo menos talvez eles tenham mudado de ideia, ou de fato o grande americano nunca esteve cotado para estar no torneio e foi uma notícia inventada, uma notícia falsa aí que foi divulgada. De fato, o Penta avança. Eu acho que ele é o principal nome hoje para vencer esse torneio e enfrentar o Roman Reigns no Raw do México. Depois a gente teve a entrada da Division, que veio com o Austin Theory para o seu combate contra o Akira Tozawa. Aí a entrada dos três, o Logan Paul acompanhando e a Maxine Dupri acompanhando o Austin Theory. O Akira Tozawa veio para o ringue. Foi um combate razoável, um combate mediano. Nada de demais. No final das contas, o Theory venceu com uma belíssima cotovelada. Um golpe bem bonito. Pegou, assim, o impacto do golpe foi bem bacana. E no final das contas ali, a Division começou a atacar o Akira Tozawa, que estava sozinho, né? E quando, aqui não tem a foto, mas quando o Bron Breakker vem pro ringue, vale ressaltar também que o Bron Breakker passou durante o combate todo do Theory com uma cara de quem perdeu o cachorro. Ele ficou o tempo inteiro olhando para frente, nem piscava. O Austin Theory, o Logan Paul, a Maxine fazendo todos seus gracejos ali do lado de fora, e ele estava encostado na mesa de comentaristas com o braço cruzado, parado, imóvel, não esboçava nenhuma reação. Ele está contrariadíssimo, mas obviamente é parte do personagem, é parte da persona dele, que eles estão tentando desenvolver agora. Eu acho que não vai demorar muito para o Bron Breakker se separar da Division. Eu acho que assim que eles concluírem essa rivalidade dele com o Oba, ele vai se separar da Division, e eu acho que a Division precisa acabar para ontem. É uma stable que não está beneficiando ninguém. O Logan Paul está machucado. O Bronson Reed também está machucado. O Austin Theory não se beneficiou em nada com o grupo. Eu acho que o Austin Theory precisa de uma repaginada completa na sua persona, no seu personagem. Ele precisa talvez também trabalhar como babyface. Eu acho que ele funcionaria muito bem como babyface. O Bron Breakker principalmente. O Bron Breakker, ele precisa sair da Division, ele precisa seguir carreira solo, porque o grupo não está beneficiando ele. E aí ele subiu no ringue para atacar o Akira Tozawa, só que antes dele aplicar o Spear,
o Oba Femi apareceu e os dois ficaram ali se encarando sem contato físico, os dois ficaram só de frente ali, entrou toda a turma ali, os oficiais da WWE, para separar os dois. Então a gente só teve um enfrentamento ali entre os dois sem nenhum contato físico. A gente vai ter o combate entre os dois. Me preocupa um pouco essa história porque eu acredito que, obviamente, o Oba Femi vai sair por cima dessa rivalidade. A única coisa, o único beneficiado de toda essa história será o Oba Femi. O Bron Breakker, ele vai servir para elevar o Oba, e isso me incomoda um pouco porque o Bron Breakker também é um lutador novo. E ele já foi enterrado, entre aspas, no combate, na rivalidade que ele teve contra o Seth Rollins. E ele sair por baixo em outra rivalidade logo na sequência, para mim, soa como uma decisão errada, porque a WWE precisa recuperar o que eles... O tempo perdido que eles tiveram com o Bron Breakker. Né? O Bron Breakker, ele... Até outro dia ele era cotado para ser campeão mundial. Se falava que ele seria campeão mundial esse ano. E depois da rivalidade que ele teve com o Rollins, acabou que veio tudo por água abaixo. E agora ele está enfiado na divisão de duplas e vai ter essa rivalidade com o Oba Femi. O Oba vai sair por cima dessa história. Eu vou ficar muito surpreso se o Bron Breakker vencer uma luta das 2 ou 3 que eles tiverem. Eu acho que o Oba vai sair por cima. E isso vai ser prejudicial para o Bron Breakker. Eu acho que o Oba poderia ser colocado em uma rivalidade com um lutador mais experiente, que já não tivesse muito o que perder e que seria indiferente ele sair por cima ou por baixo na história. O Bron Breakker, eu acho que ele precisava de uma história para sair por cima, mas enfim, é o que a WWE pensou para ele agora. Pelo menos é uma rivalidade com um lutador que está num hype absurdo também. Né, ele acabou de derrotar o Brock Lesnar, mas eu acho que colocar o Bron Breakker nesse momento contra ele, eu acho que é uma decisão equivocada. Mas vamos ver como que a WWE vai trabalhar em cima disso aí. Depois a gente teve a Stephanie Vaquer vindo pro ringue, falando ali sobre o título mundial, sobre a Liv Morgan. A Becky Lynch apareceu também, as duas começaram a se encarar ali, trocar farpas. E indireta pra cá, indireta pra lá, a Liv Morgan apareceu, atacou a Becky Lynch, depois a Becky Lynch deu o troco. Quando a Stephanie Vaquer foi atacar a Liv Morgan, ela acabou escapando, e aí a Becky Lynch e a Stephanie Vaquer ficaram se encarando dentro do ringue. Tudo leva a crer que a gente deve ter uma triple threat pelo título mundial da Liv Morgan, entre a Liv, a Becky e a Stephanie. Eu acho que seria uma decisão acertada. Eu acho que não seria tão interessante, por exemplo, eles fizeram um combate ali, number one contender, entre a Becky e a Stephanie, para definir uma única adversária para a Liv. Eu acho que seria interessante colocar as duas e encerrar o reinado da Liv Morgan. Eu daria o título de volta para a Stephanie. Eu acho que a Becky Lynch não precisa do título agora, mas eu não vou me surpreender se a Becky Lynch vencer o título. A Stephanie era campeã até outro dia, né? Por conta da lesão, ela acabou perdendo o cinturão, a Liv Morgan carregando o título aí por mais 100 dias com uma defesa em Premium Live Event. Eu acho que já passou da hora também de encerrar o reinado dela e colocar o título em outra pessoa. Eu não duvido que vai ser a Becky Lynch, porque a Becky Lynch passou um período ali elevando outros talentos e meio que trabalhando ali no mid-card. Ela ganhou o título intercontinental, enfim. Mas eu não gostaria de ver ela como campeã mundial nesse momento. Eu acho que não precisa, mas se ganhar também, pra mim tudo bem. Eu não vou ficar na verdade eu não vou ficar nada bravo com isso, porque ela é uma lutadora extremamente talentosa, mas é porque eu gostaria de ver uma lutadora um pouco mais nova ganhando o título, no caso a Stephanie. Mas vamos ver como que a WWE vai trabalhar essa história aí. Eles provavelmente vão fazer um combate number one contender entre a Becky e a Stephanie, mas eu espero que esse combate acabe em desclassificação com o ataque da Judgment Day e fique marcado uma triple threat, que eu acho que seria muito mais interessante. Depois a gente teve o Dominic Mysterio vindo enfrentar o Dragon Lee. Um pouco antes, ali nos bastidores, o Rey Mysterio estava conversando com o Dragon Lee. O Dominic apareceu contrariado por não ter sido colocado no torneio que vai definir o adversário do Roman Reigns. E aí o Dominic e o Dragon Lee que tava ali foi defender o Rey Mysterio e desafiou o Dominic para um combate. Foi outro bom combate aí de luteadores, o segundo na noite, né? E no final das contas, o nosso querido Dragon Lee venceu. Até me surpreendeu, imaginei que o Dominic Mysterio fosse vencer a luta, mas o Dragon Lee acabou vencendo. O Dominic Mysterio que vem numa fase
péssima, né? A mesma coisa que eu falei da Division, eu falo pra Judgment Day. Eu acho que a Judgment Day já passou da hora de acabar. Ela não está mais beneficiando ninguém. No início ali do grupo, quando o Edge era o líder e a gente teve o Damian Priest, a Rhea Ripley, o Finn Balor, o grupo beneficiou, sim, o próprio Dominic, que conseguiu criar uma persona em cima daquilo que o grupo propunha fazer, né? Ele era um lutador muito genérico. Depois que ele se juntou ao grupo, ele deu uma repaginada na persona dele, então beneficiou muito ele naquele momento. Beneficiou o Priest, que depois veio a ser campeão mundial, veio a ser Mr. Money in the Bank. Beneficiou a Rhea, que veio a ser campeão mundial. O próprio Edge teve, né, esse momento ali que foi importante para ajudar a elevar esses outros talentos mais novos. Mas de um tempo pra cá, nessa nova formação, desde que o Finn Balor saiu do grupo também, que foi outro que não foi muito beneficiado pelo grupo, desde que ele saiu, o grupo meio que se perdeu ali. A gente tem a Liv Morgan perdidona ali na divisão feminina com o título mundial, mas sem defender o título de fato. A Roxanne e a Raquel Rodrigues chegaram um momento ali que eles fizeram até um teaser de que a Roxanne poderia abandonar o grupo, que ela estava meio contrariada com a situação ali dela no grupo, mas acabou que parece que eles desistiram dessa ideia, porque hoje parece que tá tudo bem, né? Eles deram o título para Raquel Rodrigues, o título intercontinental, e o próprio Dominic também, eu acho que não tem sido muito beneficiado com essa história da Judgment Day, com a stable em si. Então eu acho que pro bem do grupo seria melhor cada um seguir o seu rumo. Ou pelo menos mudar um pouco a formação do grupo, tentar trazer um ar novo para o grupo. Eu acho que o grupo, dessa forma, ele não está beneficiando ninguém. O Dominic mesmo já mostrou insatisfação com o seu booking dentro da WWE, né? Na AAA ele é tratado como... Ele é o mega campeão da AAA, ele é tratado de outra forma, e na WWE ele é tratado ali como um lutador terciário, nem secundário, mas para quem se tinha uma expectativa muito grande, né, com ele, que ele também poderia chegar a alcançar voos maiores, não conquistar um título mundial, mas eventualmente ter um ano melhor do que ele vem tendo. O ano dele, na minha opinião, é bem fraco. Ele acabou sendo derrotado aí por Dragon Lee. Vamos ver o que a WWE vai fazer com isso daí. Mas eu acho que o grupo em si já passou da hora de acabar. Depois do combate a gente teve o Big Cass. Enquanto o Dragon Lee comemorava ali a vitória, o Big Cass apareceu pela segunda semana consecutiva. O Big Cass aparentemente veio sozinho. O Enzo Amore não vai retornar, né? Tinha expectativa de que o Enzo Amore fosse voltar junto com ele. Eu acho que seria muito mais interessante. Eu não sou um grande fã do Big Cass. De fato, ele voltou com um físico gigantesco, né? Ele era alto, obviamente, mas ele não tinha o físico que ele tem hoje na primeira passagem dele na WWE. Ele voltou um monstro gigantesco. Olha o tamanho do braço dele aí nessa foto, é impressionante. Mas assim, eu não sou muito fã do Big Cass enquanto lutador solo. Talvez com o Enzo Amore pudesse funcionar melhor, até porque a divisão de duplas da WWE hoje está muito mal das pernas. Então ter uma dupla a mais poderia ser importante, poderia ajudar a melhorar a divisão de duplas, mas aparentemente ele voltou sozinho. Ele ataca o Dragon Lee e depois o Javon Evans aparece ali para ajudar o Dragon Lee, para salvar o Dragon Lee. Acaba tomando um Big Boot na cara e o Big Cass de novo sai por cima na história aí. E aparentemente a gente vai ter uma rivalidade agora entre o Javon e o Big Cass, que eu não sei se vai ser muito benéfica pro Javon, para ser sincero, porque o Big Cass voltou agora e eu não acredito que ele vai sair por baixo na primeira rivalidade dele. Eu não gostaria que o Javon Evans fosse jogado para alimentar o Big Cass, mas aparentemente é o que vai acontecer. Vamos ver o que a WWE vai trabalhar em cima disso aí. Não me empolga muito essa rivalidade dele com o Javon Evans, mas vamos ver como que eles vão desenvolver essa história. Depois a gente teve o combate de duplas entre a Raquel e a Roxanne e a Io Sky e a Sol Ruka, também um combate bem bacana, foi bem divertido o combate, e no final das contas a Sol Ruka aplicou um Soul Snatcher na Roxanne e venceu o combate. Aí talvez a gente deva ter uma revanche da Sol Ruka contra a Roxanne, contra a Raquel pelo título intercontinental, ou talvez eles possam enfiar a Io Sky no meio dessa bagunça aí
pelo título intercontinental também. Vamos ver como que eles vão trabalhar em cima disso. Foi uma baita luta, mas não me empolga muito toda essa história aí, como eu disse, da Judgment Day. Enfim, eu acho que já passou da hora do grupo acabar. Depois a gente foi pro main event da noite, e tá aí o homem, a besta enjaulada com ódio, Jey Uso e o Solo Sikoa. Solo ficou extremamente over com o público, como eu disse. A WWE... Eu vou falar mais sobre isso no final aqui do slide. Foi um combate bom, né? Nada fantástico. Obviamente, a gente tem Jey Uso no ringue, não dá pra esperar muita coisa. O Solo Sikoa dominou ali boa parte da luta. No finalzinho ali, o Jimmy Uso apareceu para tentar ajudar o irmão Jay, né, no caso. O Solo Sikoa acabou se distraindo com o Jimmy Uso, aplicou um Samoan Spike, o Jey Uso aplicou esse Spear. Nesse momento, na verdade, foi antes do Samoan Spike, né? O Jey Uso, ele se distraiu ali com o Solo Sikoa, se distraiu com o Jimmy. O Jay aplicou esse Spear horroroso aí. O Solo Sikoa deu kick out e depois a luta continuou até que no fim, aí sim, o Solo Sikoa aplicou o Samoan Spike no Jimmy e o Jay aproveitou para aplicar outro belíssimo Spear no Solo Sikoa e um Uso Splash para vencer a luta. E com isso, a gente termina com essa imagem medonha aí, com o Jimmy e o Jay saindo por cima do Solo Sikoa. Com isso, fica marcado que no próximo Raw, o Solo Sikoa deverá se apresentar ao Roman Reigns. Não quer dizer que ele vai se juntar à Bloodline aparentemente, mas que ele deve se juntar, deve se apresentar ao Roman Reigns, deve estar de frente com o Roman Reigns. Já ficou marcado isso para a próxima semana, foi confirmada a presença do Roman Reigns. E aí a gente vai ter que esperar para ver o que a WWE vai fazer com esse enfrentamento, essa pressão do Roman, esse frente a frente com o Solo Sikoa. Me preocupa muito o que eles vão fazer com isso, porque a ideia original era que o Solo se juntar, pelo menos é o que dizem na internet, que a ideia original era de que o Solo, o face turn do Solo fosse algo muito curto, provisório, e aí ele se juntasse de volta à Bloodline. O Solo ficou extremamente over com o público, né? Ele desenvolveu uma persona, ele começou a ser ele mesmo, ele começou a fazer as coisas do jeito que ele gosta, o público começou a abraçar ele, o público gosta muito dele, da persona dele, dessa persona que a gente tem visto dele agora. E a gente tem que esperar para ver qual que vai ser o desenvolvimento disso. Não adianta a gente cravar aqui que o Solo vai voltar para Bloodline e pronto, e agora ele vai ser um dos capangas do Roman de novo, e a gente vai ver toda aquela história da Bloodline, porque não faz nem sentido. O Roman Reigns, ele não é mais tão presente como ele era naquela primeira história da Bloodline ali que a gente viu, que o Roman aparecia, mesmo que fosse em segmentos de bastidor, ele aparecia toda semana. O Roman não é mais esse lutador, e ficar trazendo todos os samoanos de volta pro grupo, quando eles poderiam estar fazendo algo sozinhos e se dando muito bem, como no caso o Jimmy e o Jey Uso poderiam estar na divisão de duplas, ajudando a divisão de duplas que está capenga. O Jacob Fatu poderia estar no SmackDown ou no Raw, trabalhando sozinho em rivalidades interessantes contra o Oba Femi, contra o Bron Breakker, enfim. O próprio Solo Sikoa, tirar ele desse momento que ele está vivendo como babyface, onde ele está criando uma identidade própria, ele está construindo uma persona muito interessante, com um potencial gigantesco. Eles simplesmente ceifarem isso e colocarem ele de volta no grupo para ser só mais um capanga. Eu não quero acreditar que a WWE vai fazer isso com ele também, assim como eles fizeram com o Jimmy, com o Jay, com o Jacob, prendendo eles nessa história da Bloodline, mantendo eles no grupo ali, sendo que eles poderiam estar fazendo algo mais interessante. O Solo, ele já construiu uma persona interessantíssima em poucas semanas como babyface. Ele atraiu a atenção do público. Hoje ele é uma das coisas mais interessantes que a gente tem nos shows. As promos dele são muito boas, são muito autênticas. O personagem, ele construiu um personagem cheio de camadas em pouquíssimas semanas, e a WWE pegar isso tudo, embolar e jogar no lixo e colocar ele de volta na Bloodline só para ser mais um dos capangas que vai ajudar o Roman Reigns a manter o cinturão, sendo que é uma história até toda mal construída, mal contada. Eles só estão reciclando aquela história que a gente já viu da Bloodline, que deu muito certo lá atrás, de 2020 até 2023 ali, que deu muito certo.
eles estão simplesmente reciclando, só que de uma maneira porca, porque o Roman Reigns ele não é mais aquele lutador presente semanalmente. O Jimmy e o Jey Uso não estão... não falam a mesma língua, por assim dizer, não que os dois não se deem bem, mas que o Jey ele chegou a um patamar muito mais alto que o Jimmy, e aí eles não colocam os dois para trabalhar como dupla com frequência, como era antigamente. Eles não estão de fato na divisão de duplas, são só os dois irmãos trabalhando junto, mas que poderiam estar na divisão de duplas, mas não estão. O Jacob Fatu, ele parece ali em segmento de bastidor, e aí às vezes ele ataca alguém, às vezes ele luta com alguém, mas também nada muito interessante foi construído. Ele vinha numa crescente muito boa quando ele estava sozinho. Antes dele, naquele momento que ele foi rivalizar com o Roman Reigns, ele vinha muito bem, as promos dele eram interessantes. E aí eles pegaram tudo isso e juntaram nessa nova Bloodline aí, nova velha Bloodline, que pra mim não é benéfica também pra absolutamente ninguém. Então, a história da Bloodline em si, lá atrás, eu gostava muito. Pra mim foi a melhor história, principalmente a história de longo prazo que eu vi enquanto fã de luta livre. Foi a melhor história que eu já vi. Mas pegar, tentar reciclar aquilo que deu certo lá atrás e tentar fazer esse negócio meio tocado, meio sem sentido pra mim, e tirar lutadores que poderiam estar se dando muito bem trabalhando em outras situações e colocar todo mundo junto pra formar um grupo que não tem nem o seu próprio líder presente semanalmente, pra mim soa como um erro. Eu espero que essa não seja a decisão da WWE. A gente não tem nada certo, então a gente não vamos ficar batendo demais aqui também, achando que pronto, acabou, o Solo vai voltar pra Bloodline e acaba a história, e ele vai voltar a ser heel, e ele vai voltar a ficar calado. Não quero acreditar que isso vai acontecer, eu acho que a WWE não vai cometer esse erro, mas a gente vai ter que esperar para ver os desenvolvimentos dessa história. No Raw da próxima semana a gente já pode ter alguma noção do que vai acontecer. Mas é isso, assim, eu acho que o show foi um show bom, foi um show com boas lutas, boas histórias. Essa história no final deixou uma pulga atrás da orelha de muita gente, inclusive da minha, mas a gente não pode se precipitar e achar que pronto, acabou, o Solo agora vai ser parte da Bloodline e a história vai ser essa. Vamos esperar e torcer para que não seja algo tão óbvio assim. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, o resumo da última edição do Raw, do dia 10 de agosto de 2026. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!